Olá, muito bom dia a todos. Bom dia a toda Lisboa e bom dia a todo Portugal. E também a todos que nos acompanham em toda a Europa pela Record TV Europa. Bem, é um prazer retornarmos mais uma vez com todos vocês aqui nesta programação. O programa Não Desista para você. Para você que tem vivido ou está a viver situações difíceis na sua vida, você que já olhou para todos os lados e não viu uma saída, não tem visto uma saída, uma solução para os seus problemas. Mas saiba que quando nós apelamos para a fé, quando recorremos a Deus, temos então as respostas que tanto necessitamos. Eu sei que há pessoas que estão a viver momentos difíceis, problemas relacionados à família, vícios, brigas, confusões dentro de casa. Há outros que estão a viver problemas econômicos, dívidas, pessoas que estão chegando à falência, à perda dos seus bens, do seu patrimônio. Há outros que estão com problemas graves de saúde, pessoas que vêm fazendo tratamentos e mais tratamentos ao longo dos anos sem obter uma cura. Tem aqueles problemas que são recorrentes, é aquele tipo de problema que vai e volta, aquela doença que a pessoa faz o tratamento, por um tempo ela fica boa e ela acha que nunca mais aquela doença vai voltar. Quando, de repente, com o passar dos dias, retorna novamente, mais um tratamento, só que um tratamento muito mais forte do que o anterior. Quer dizer, a vida de muitos tem sido exatamente assim. E sem falar aqueles que sofrem com depressão, que é hoje um dos problemas mais graves que as pessoas enfrentam em todo o mundo. O problema da depressão que tem levado muitas pessoas a tentarem contra a própria vida, a darem cabo da própria vida. Algumas, infelizmente, conseguiram tirar a própria vida. Outros ficaram na tentativa, mas foram tentativas frustradas, alguém chegou na hora, enfim, no momento a pessoa não conseguiu. E o depressivo passa por uma luta interior que ninguém compreende. Só ele mesmo, só ele sabe o que se passa dentro dele. E às vezes a pessoa com depressão procura alguém que possa entendê-la, que possa dar uma palavra e não consegue. Pelo contrário, ela vive num mundo de dor, de sofrimento, que ninguém consegue entrar, né? Ela está ali mergulhada numa escuridão e não consegue sair em hipótese alguma. Mas nós vamos mostrar para todos vocês que tem jeito, que tem solução, que tem saída, que você pode sair da depressão. Você pode sair dessa depressão. Você pode ficar livre dessa depressão. Livre, completamente livre dessa depressão. Você já pode entrar em contato conosco aqui na programação, porque ao final desse programa eu quero pedir a Deus por você. Quero pedir pela sua casa, quero pedir por toda a sua família. O nosso telefone está à sua inteira disposição. Temos agora uma equipe que está a atender todas as chamadas. Se você quiser, você pode ligar também. Quando puder, mostra a equipe, por favor. Agora sim está aí a equipe. Então, aí temos aí o pastor Maione, creio que hajam outros pastores também atendendo aí. Só está dando para ver o pastor Maione, mas creio que hajam outros aí também para receber a sua ligação. Você pode ligar então, o telefone aparece aí na sua tela. Bom, vamos agora a uma matéria, vou colocar para vocês aqui no programa, que fala da depressão. A depressão e tentativas de suicídio. Você vai ver o caso verídico, o caso da Inácia, que teve depressão desde a infância. Ela sofria maus tratos no seu casamento. Vamos acompanhar essa matéria. Eu comecei com graves problemas de estômago. O médico começou a dizer à minha mãe que isto era o sistema nervoso que estava descontrolado. E aí começou o fundo do poço para mim, uma depressão. É o distúrbio mental mais comum da nossa era. A depressão chega devagar e vai ficando até que se torne praticamente impossível erradicá-la. Foi na infância que Inácia Serra começou a sofrer com este que é hoje um dos problemas mais diagnosticados do mundo.
Nascida num lar com dificuldades financeiras, Inácia foi obrigada desde cedo a lutar pela vida. Não havia um carinho, não havia um bocadinho de tempo, principalmente da mãe para mim, porque a vida era trabalho, 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 trabalho e era assim. Inácia cresceu sempre acompanhada por psicólogos que a começaram a encher de medicação. Atualmente calcula-se que sejam gastos em antidepressivos cerca de 250 mil euros por dia, mas já nessa altura havia quem não sobrevivesse sem eles. Instável emocionalmente, os seus problemas psicológicos aumentaram quando, na adolescência, entrou num relacionamento frustrado. Já havia pensamentos, não havia planos, mas já havia pensamentos de casar, não é? Porque ele já estava na tropa. Entretanto, ele traiu-me, arranjou outra namorada e eu sem saber nada. Aí já foi quando eu comecei a alimentar os pensamentos de me matar. Sentia-me diminuída, sentia-me trocada, não conseguia ver aquilo como uma realidade na minha vida para mim, porque não era isso que eu sonhava. Passado, não sei se 1 ano, 2 anos, a minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu com problema de coração. Eu saí do pé dela aí às 5, 10 para as 8 da manhã. 5 minutos depois ela teve um problema cardíaco, em que o resto das horas que ela teve viva foi em coma. Os estados depressivos tendem a aumentar consoante as perdas que o doente vai tendo ao longo da vida. No caso de Inácia Serra, no espaço de 2 anos, perdeu aquele que pensava ser o amor da sua vida e perdeu a sua mãe de um momento para o outro. Mesmo assim, Inácia conseguiu aos poucos refazer a sua vida. Alguns anos depois, acabou por casar, ter uma filha e mais desilusões. Só que esta pessoa não foi trair-me por outra pessoa, pronto, foi entregar-se ao álcool, foi ser demasiado egoísta, não pensava em mais ninguém, portanto ele tinha uma família, mas ele vivia sozinho. E tudo o que mais me chocava ainda era termos uma filha, porque ela não pediu para vir ao mundo, fomos nós que decidimos que ela viesse, e ele como pai nunca evitou fazer o que quer que fosse, ou falar o que quer que fosse, palavras agressivas na frente da menina, e ela vivia tudo isso. Inclusive, chegou o momento de ele encostar uma pistola à testa e a menina está presente. Depois de mais de uma década de um relacionamento frustrado, onde existiam maus tratos, complexos, péssimo ambiente familiar e vícios, Inácia acabou por seguir a sua vida sozinha com a sua filha. Trabalhava dia e noite para que nada faltasse à criança, mas, com a depressão sempre presente, relembra hoje como a filha foi um pilar para não desistir da vida. Quando eu tinha os pensamentos de suicídio, eu penso que era a maneira como eu via a minha filha e pensava que ela não tinha mais ninguém no mundo, só tinha a mãe que fazia de mãe e pai. Eu acho que era aí que travava a tentativa de suicídio. Era isso que me fazia viver. Inácia passou a ser acompanhada no Hospital Miguel Bombarda, um centro hospitalar psiquiátrico em Lisboa, fundado em 1848 e dedicado a tratar pessoas depressivas, suicidas e instáveis emocionalmente. Era aqui que Inácia fazia as consultas de psiquiatria, onde lhe era dada medicação cada vez mais forte para atenuar os problemas psicológicos que sofria. Mas quanto mais medicamentos tomava, mais a sua saúde se agravava. Os problemas de estômago afundaram-se, já era considerada uma pessoa com problemas de coração, tinha arritmia cardíaca, tinha um nódulo na tiroide, em que tive uns 3 a 4 meses afónica, sem voz nenhuma. Já tinha osteoporose, eu fui proibida aos 30 e poucos anos, inclusive de aspirar. Eu ia, por exemplo, fazer a minha cama, pôr os lençóis lavados na cama, aquele jeito que uma mulher faz de curvar e pôr os lençóis por baixo do colchão para prender, eu não podia, tinha que ser de joelhos porque dava-me uma dor na coluna e eu aí podia ficar paralisada. Hoje, longe vão os tempos em que a depressão tomava conta da sua vida. Inácia venceu a doença num tratamento simples, gratuito e eficaz, que até hoje faz dela uma nova mulher e uma mãe melhor.
Daqui a pouco você vai saber o que aconteceu com essa senhora, a senhora Inácia. Ela sofreu com essa depressão terrível, conforme você acompanhou, mas hoje a história dela é outra. Ela superou a depressão, ela venceu. Daqui a pouco você vai saber como ela está nos dias de hoje, tá bom? Você pode ligar, pode entrar em contato conosco. Nós estamos aqui no programa à sua inteira disposição para te ajudar. Você que tem um familiar depressivo, doente, enfermo, você que está vivendo um problema grave, seja na sua vida pessoal, seja na sua casa ou com o seu ente querido. Entre em contato conosco, a nossa equipe está agora a receber todas as chamadas, todas as ligações. Você pode mandar, ligar, colocar o nome do seu familiar na oração. Nós temos também o nosso WhatsApp. Caso você queira mandar uma mensagem, temos aqui o pastor Pedro, que sempre responde, juntamente com a equipe, está sempre a responder as mensagens pelo WhatsApp. Então, você que quer mandar a sua mensagem, nós vamos colocar o número para você aí, queria que colocasse no TP também, para que eu possa falar, por gentileza. O número para as pessoas, isso, obrigado. 918617038 é o nosso número de WhatsApp. Queria que você me deixasse para que nós possamos divulgar para as pessoas. O telefone da nossa central de atendimento é o 21-836-8008. Esse é o telefone da nossa central. Para você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, é o 918617038. Daqui a pouco o pastor Pedro vai ler algumas mensagens. Bom dia, pastor Pedro. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Estamos à disposição. Muito bem. Tem aqui conosco no programa uma senhora que também vai dar o seu depoimento. Senhora Rosa, tudo bem com a senhora? Bom dia, senhor bispo. Bom dia, senhora Rosa. A senhora também sofreu muito com depressão, né? Sofri muito, desde criança. Foram quantos anos de depressão? Sofri 30 anos. 30 anos de depressão. A senhora fala que tinha depressão desde criança. Como assim? É assim, eu já desde criança tinha muito medo. E depois doía-me o corpo, doía-me o estômago, doía-me a barriga. Depois cada vez estava pior, doía-me o corpo todo. E fui aos melhores médicos particulares. Depois, então, fui ao médico, fiz todos os exames, análises, tudo. E o médico disse, não, você não tem nada. E depois, o problema foi que depois uma amiga da minha mãe disse, olha, eu conheço uma senhora que ela vai melhorar a sua filha. Porque os médicos não me melhoraram, então essa senhora vai melhorar, porque eu também fui lá, disse à amiga da minha mãe. E ela então levou-me a essa senhora, deitou as cartas. E ela começou para lá a falar, dizer que eram os mortos, os meus avós que morreram, que me estavam a fazer mal, e a fazer um tratamento. Ir fazer umas rezas, dar então andar à volta da igreja e fazer umas rezas pelos mortos, azeite, aquilo tudo que os mortos pediram que eu ia melhorar. A minha mãe... A senhora tinha problemas espirituais, não era bem um problema depressivo. Desde criança, a senhora se via envolvida por problemas espirituais que a acompanharam ao longo dos anos, de 30 anos. 30 anos. E aí a senhora foi levada a vários lugares. Vários, mais de 7. Certo. Esses lugares, a senhora foi a Bruxos? Sim, a Bruxos. Cada um dava um tratamento, com galinha branca, galinha preta, outros era tesouro, outros era sal, outros eram uns comprimidos, eram chás, e tudo isso ficou no meu corpo. Quer dizer, a senhora procurava ajuda através dos espíritos, sim, através das religiões também. Sim, né? A minha mãe correu tudo comigo, porque em casa não faltava nada, não faltava comida, não faltava carinho, não faltava nada. Eu tinha tudo, porque o meu pai era o segundo homem lá do lugar mais rico, e também havia muita inveja, né? E aí, então, com aquela inveja com tudo, então eu estava doente, e depois a minha mãe procurou esses lugares, e cada sítio que eu ia era um tratamento. Só que nunca... Cada vez eu estava pior, aí cheguei a pontos de desespero mesmo. Dores fortes de cabeça constantes, eu desmaiava, eu inchava, eu ia andar na rua, uma perna às vezes ficava paralisada, eu cada vez estava pior. E assim foi. Sofri muito. Depois então namorei, né? Mas sempre em sítio que toda a gente passava, em sítio que eu nunca andei em mau caminho. A senhora chegou a se casar?
cheguei a casar. Eu nunca andei em mau caminho. Certo, mas me diga uma coisa. Sobre a sua vida, a senhora falou primeiro da sua saúde. Sim. É importante nós frisarmos essa parte para as pessoas que estão acompanhando o programa, porque isso interessa muito a quem está a acompanhar, porque há muitos passando por isso, passando por essa situação. É isso que eu queria falar um pouquinho, porque, olha só, tem pessoas que procuram, como a senhora, dona Rosa, procuram os especialistas, vão a vários médicos, e os médicos fazem muitos exames e mais exames. Entretanto, não conseguem chegar a uma conclusão, não há um diagnóstico preciso. Então, os médicos não podem dizer, ó, você tem isso ou você tem aquilo. Às vezes, quando a pessoa procura os especialistas, os médicos, e não é diagnosticado o problema de saúde, então vem alguém e diz assim, olha, procura tal lugar que lá vão resolver. Foi o caso da senhora. Então, a senhora era levada pela família, era levada pela mãe, era levada pela família a esses locais. Normalmente é assim que acontece, como talvez tenha acontecido com o senhor, a senhora, que acompanha agora a programação. Depois de procurar muitos especialistas, muitos médicos, sem obter a solução, a senhora foi levada, então, a determinados locais. Disseram que lá o seu problema ia ser resolvido. Fizeram, então, alguns rituais, né? Vários rituais, mas ao invés de melhorar a situação, piorou, complicou ainda mais. O seu problema aumentou, cresceu. Ora, isso vem sendo uma constante na sua vida. Isso vem sendo algo que vem acompanhando há anos a sua vida. E parece que é uma coisa que nunca vai ter fim, algo que nunca vai passar. Doenças não diagnosticadas, problemas espirituais, vida amarrada, e você não consegue entender. Agora, a senhora falou algo aqui que chamou a atenção. A senhora falou que havia muita inveja, seu pai era um homem de condição, era um homem que tinha uma situação econômica muito boa. A senhora disse que da região ele era o segundo mais rico. Sim, lá daquele lugar era. Então, era muita inveja em cima da família. Muita inveja. Eu ia com os animais para o campo e elas estavam, as vacas tinham animais, tinham crias, não era? E dizia, a vaca dá muito leite, Rosa, dá. Chegava à corte e íamos tirar o leite, em vez de sair leite, saía sangue. E era assim. Sua vida familiar, como era? Os meus pais, pronto, eram muito invejados, os animais morriam, elas tinham umas crias, ali a pouco já morriam ou ficavam doentes das maminhas. Em relação à sua casa, sua família, além da senhora, outros também tinham problema de saúde? Assim, era mesmo os animais que morriam, com a inveja. Então, na sua casa, a senhora era a única que tinha essas perturbações espirituais? Eu era mais, porque nós somos 3 irmãos, eu era a mais coisa. Eu tinha muito medo. A senhora que mais era atingida por esses problemas espirituais? Eu era. E pronto, a minha mãe fazia de tudo, dava-me tudo do bom e do melhor e nada melhorava. E eu cada vez estava pior, e depois então os meus avós morreram e diziam, foi o avô, quer azeite para melhorar, quer missas. Minha mãe fazia isto tudo, nada resolvia. Depois quando começou a ir, então o padre disse, olha, tem que trazer uma senhora de corpo aberto para melhorar a sua filha. Minha mãe andou muito longe, buscaram uma senhora de corpo aberto, o padre pôs uma estola no meu ombro e no ombro da mulher de corpo aberto, e ela começou a manifestar, a dizer que foi os meus avós, queriam azeite, queriam missas, que me estavam a atormentar. E nada resolveu. Não resolvia e ia a outro lugar. Uma bruxa deitava as cartas, olha, sua filha vai durar 3 dias, se não fizer este tratamento. Tem que matar uma galinha branca, uma galinha preta, trazer. Então, ela chegou lá, deitou-me o sangue nos meus pés, eu com os pés dentro do sangue, da galinha branca e preta. Depois disse que eu tinha que tomar banho, ela bebeu a água do meu banho, a bruxa, e por aí fora. Era assim. Aquela não melhorou, ia ao outro lado, e eu cada vez estava pior. Queria era morrer.
que era a única solução. Eu dizia, eu queria morrer, que ao menos acabava o sofrimento, muito Senhora, triste. Foi um sofrimento grande que durou 30 anos. Senhora Rosa, como foi que acabou esse sofrimento? O sofrimento acabou quando, então, então, aos 20 e tal anos, eu comecei, então, antes namorei os moços e namorei o meu marido, mas eu era uma pessoa que sempre temente a Deus. Eu ia à missa todos os domingos e eu dizia, meu Deus, o Senhor não faz nada por mim. Eu olhava para o crucifixo, eu ando em bom caminho, não faço mal a ninguém, sou uma pessoa boa, nunca andei em mau caminho. Namorava os moços onde toda a gente visse. É o que muitas pessoas pensam. Nunca né? fiz mal a ninguém. Muitas pessoas dizem, eu não sei porque que a minha vida é desse jeito, eu não faço mal a ninguém. Não é? Normalmente, quando você é uma pessoa boa, eu quero falar com as pessoas aqui isso. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa direita, honesta, você é uma pessoa que não faz mal para ninguém. Mas não é porque você tem um bom coração, deseja o bem para os outros, que todas as pessoas são iguais. Não. Há pessoas que desejam o mal para as outras. Há pessoas que fazem também o mal, porque elas são usadas pelo mal. Há pessoas que são usadas por Deus para fazer o bem. E há pessoas que são usadas por forças malignas para fazer o mal. Então, às vezes, você não compreende porque você não faz mal para ninguém, você é uma pessoa que cuida da sua vida e sofre tanto, não é? Por que tanta inveja? Às vezes você pensa, mas por que pessoas têm ódio de mim se eu não fiz mal nenhum para elas? Eu não prejudiquei a vida de ninguém? Qual o motivo delas terem ódio? Então esse é um pensamento que você tem tido. Então eu queria que você entendesse isso, minha amiga, meu amigo. Há muitas coisas ruins nesse mundo, muita maldade, muita inveja. E por conta disso é que as pessoas têm vivido uma vida de sofrimento. Mas tem jeito para você, tem solução. Teve solução para a senhora, né? Como chegou essa solução? Então, depois eu casei-me e casei lá no Minho, né? Depois vim para Lisboa mas eu vim para Lisboa, depois dali 2 meses fiquei grávida e mesmo grávida eu pedi ao bruxo para eu ter um bom parto. Aí foi muito mal eu pedir, eu não conhecia, né, a palavra. Depois a minha menina já tinha 4 anos e ela brincava com todos os brinquedos, foi abrir o rádio. Abriu o rádio, caiu no posto da igreja Universal do Reino de Deus. E uma senhora dá o testemunho, eu fui curada. E eu disse ao meu marido, olha, vou já amanhã. O primeiro dia que eu ouvi, disse logo, vou já amanhã. E assim o meu marido, ainda acreditas em milagres? Eu digo, olha, queres ir comigo? Não queres, eu vou sozinha. Fui mais a minha menina, tinha 4 anos, a mais velha. E então cheguei lá, as pessoas já estão todas felizes, muitas pessoas a dizer, eu fui curada, todas felizes, então. E eu entrei numa quinta-feira e o pastor a fazer a oração para as pessoas doentes. Eu disse, meu Deus, nunca ninguém orou por mim. Aqui, a gente no mundo, ninguém quer o bem de outra, né? Eu entrei na igreja, o pastor a orar, você que está doente, que tem problemas, orar, meu Deus, cura essa pessoa. E então, no primeiro dia que eu entrei, saiu-me logo a dor de cabeça constantes que eu tinha. Até hoje eu nunca mais tive dor de cabeça, nunca mais. E então, ao outro dia fui outra vez. E havia dias que eu ia 2 vezes, eu queria melhorar, né? Cada vez, então, eu ficava melhor. E fui lutando. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma Bíblia. O pastor ensinava na Bíblia, eu acompanhava, estava tudo... E então dizia, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tudo é possível àquele que crê. Aí eu me agarrei à palavra de Deus. E cada vez eu ia melhorando. Mas como está a vida da senhora hoje? Hoje está bem, graças a Deus. Mas lutei muito. Me entreguei no altar e aí me libertei. Certo, tem que usar fé. Deus age quando a pessoa age a fé. É verdade. Como é que está a vida da senhora hoje? Hoje está bem, graças a Deus. Depois vieram mais 3 filhos, estão todos abençoados. Meu marido também já está abençoado, também está a aceitar já. Então o que as pessoas querem saber também é o seguinte: a senhora sofreu com perturbações, a senhora era doente, Sim. a senhora procurou bruxos, a senhora tinha a vida amarrada, nada dava certo. Então, hoje, a vida da senhora continua amarrada, a senhora continua doente, continua de médico em médico, indo a bruxos. Como é que é hoje? Desde que eu entrei na Igreja Universal mudou tudo. Para mim foi a melhor coisa que podia
acontecer na minha vida, porque senão eu já tinha morrido há muitos anos. E eu digo para todas as pessoas que estão a sofrer, não importa o problema que seja, importa se elas derem um passo de fé e não desistir, porque o meu maior milagre foi eu nunca desistir. O mal, ele me ameaçava, mas eu, com a palavra de Deus, eu combatia. A senhora foi curada, senhora? Foi curada. Curada de todas as doenças? Todas as doenças, eu não tenho nada. A senhora não tem mais nada? Nada, hoje eu não tenho nada, hoje eu tenho alegria no meu coração e tudo que vem eu venço. Meu marido está feliz, está bem, meus filhos estão todos abençoados, tenho 4, aceitam todos a palavra de Deus, estão todos a servir ao Senhor Jesus. E a minha vida hoje é uma benção, porque eu nunca desisti. Quer dizer, porque Deus abençoa a senhora. Sim. Deus abençoou. Durante anos a senhora ficou ali procurando ajuda espiritual, com bruxos, e foi a vários lugares. E procurou tratamento médico. Os médicos fizeram o que eles podiam fazer, não é? Mas tem coisas que o médico não pode resolver, que é um problema espiritual. Não é? A medicina não vai combater problema espiritual, combate o problema físico. Problema espiritual... Só Deus, vem para mim, por favor, só Deus pode resolver o problema espiritual. Só Ele tem o poder para resolver esse problema espiritual. Se você, minha amiga, meu amigo, já foi a vários lugares, já bateu em tantas portas e não encontrou a solução, não é? Você procurou os médicos, eles fizeram de tudo para tratar de você. Mas tem coisas que só Deus pode fazer, não é? Nós temos que ter essa compreensão. Tem coisas que são problemas espirituais. Problemas espirituais, só Deus pode resolvê-los. E Ele pode resolver, pode mudar essa sua situação. Caso você agora mesmo esteja necessitado de uma ajuda espiritual, agora mesmo você pode ligar, pode entrar em contato conosco. Temos a nossa equipe atendendo as pessoas, o telefone aparece aí no seu vídeo. Você pode ligar para o 21 836 8008 e tem o nosso WhatsApp, que é o 91 861 7038. No início do programa, você viu a história da senhora Inácia. A senhora Inácia, logo na abertura, você viu a matéria falando da depressão, dos problemas que ela viveu. E eu disse que ia colocar depois, ia colocar para todos vocês como está a senhora Inácia hoje. E é isso que vamos fazer agora. Veja o que aconteceu com essa senhora que sofreu tanto com a depressão, tanto, anos e anos de depressão. Veja agora como está a vida dela. Na reportagem anterior ficámos a conhecer as dificuldades vividas por décadas por Inácia Serra, uma mulher que aos seus 6 anos já lidava com bastantes problemas familiares. Era desde criança acompanhada em psicologia e cuja vida e as perdas dolorosas apenas acentuaram o seu estado depressivo. Quando foi descoberto o problema da depressão, ser seguida pelo médico, pelo neurologista, ou pronto, o médico mesmo da especialidade do sistema nervoso, em que eles viram, pronto, como eu não dormia assim, puseram-me a dormir, fizeram uma medicação para dormir depois da traição. Não dormia? Não dormia. Não dormia. E depois eu lembro-me que dormia uma quantidade de dias seguidos. Mas claro, quando eu saía, a minha mãe acordava-me para eu comer, não era eu. Eu parecia que andava ali a cambalear, estava tudo distante de mim, nada fazia sentido para mim. Estava ali, presente, mas nada mais me dizia nada. Inácia procurou em diversos lugares a solução para a tristeza profunda que sentia. Tinha procurado cartomantes, tinha procurado aquelas pessoas que dizem videntes e não consegui nada. Os médicos não lhe davam solução, medicando-a com antidepressivos cada vez mais fortes, que aos poucos foram deteriorando o seu estado de saúde. Com uma filha para cuidar e sem ter a quem pedir ajuda, foi na Universal que ela encontrou a resposta para todos os seus problemas. Comecei logo a sentir-me mais tranquila. Comecei a ver as coisas de uma forma diferente, comecei a sentir-me mais segura e comecei-me a sentir melhor, comecei a dormir. Comecei a dormir, passo a passo, as coisas foram realmente mudando, até que houve uma transformação na minha vida, total e completa. Comecei realmente a gostar de mim e ali tudo se fez diferente na minha vida. Até que um certo dia fui batizada com o Espírito Santo.
A partir daí, então, houve uma transformação total e completa na minha vida. O Espírito Santo na minha vida veio completar tudo aquilo que ninguém me conseguia completar até ali, nem dar. Portanto, consegui ultrapassar todo o sofrimento, consegui ultrapassar toda a dor, comecei a gostar de mim, comecei a perder complexos, que eu era muito complexada, comecei a sentir-me uma pessoa feliz, realizada, comecei a gostar de falar com as pessoas que eu já não gostava. Ou seja, aprendi a viver, porque eu já não sabia viver. Eu hoje tenho mais gosto, tenho mais força de viver, tenho mais alegria pelas coisas, por tudo, do que não tive na minha infância, porque a partir de uma certa altura encontrei aquilo que eu não tinha. Inácia recebeu aqui algo que jamais imaginava existir, a paz de espírito, através de um tratamento gratuito e eficaz que somente encontrou na Igreja Universal. A Igreja Universal na minha vida tem um significado importantíssimo, ou seja, ela é a base para todas as necessidades, para todo o sofrimento, para tudo o que nos possa estar a tentar tirar a vida, a tentar mandar-nos para baixo. E mal de mim se eu não tivesse conhecido a Igreja Universal. Enquanto muitas pessoas falam mal, eu falo muito bem. E bendita a hora que Deus usou aquela senhora para me levar a conhecer este espaço, porque senão eu levaria uma vida de sofrimento. Até hoje eu iria ser seguida pelos mesmos médicos, e os médicos são limitados, porque eles diziam que eu jamais poderia viver sem aquela droga, sem aquela medicação. Eles esforçam-se, eles dão o seu máximo, mas eles são limitados, não é? E Deus é ilimitado, Ele é o Deus dos impossíveis. Hoje é uma nova mulher. Sou uma nova mulher, sem dúvida, em todos os aspectos. Valeu a pena então esperar para conhecer a Igreja Universal? Valeu a pena, sem dúvida. Eu hoje costumo dizer, com 64 anos que eu tenho, eu sinto-me com muito mais capacidades em todos os aspectos, sinto-me com mais coragem, não tem nada a ver, eu sinto-me com mais força de quando era jovem e quer dizer, coragem em todos os aspectos. Uma mudança que aconteceu graças ao apoio recebido aqui na Igreja Universal, através das reuniões diárias, das mensagens transmitidas e do trabalho evangelístico que tem transformado vidas há mais de 40 anos em todo o mundo. Hoje a senhora Inácia, é uma mulher totalmente transformada. Você acompanhou aí a entrevista com a nossa repórter, a Sara, que falou aí com a senhora Inácia durante algum tempo. E você viu o semblante dela, viu a diferença, né? Uma pessoa livre, liberta, uma pessoa que hoje tem paz, tem alegria. Isso pode acontecer consigo. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas agora eu quero falar com o Márcio, lá do Luxemburgo. O Márcio está conosco, ele vai falar por Skype. Márcio, bom dia. Bom dia, Bispo. Como vai, Márcio? Tudo bem? Tudo bem consigo. Bem, graças a Deus. O Márcio fala conosco do Luxemburgo. E nós temos aí uma colônia portuguesa bem considerável, então um abraço a todos que também acompanham a programação aí no Luxemburgo pela Record TV ou também pela internet, pela IUD TV, enfim. Um abraço a todos, Deus os abençoe. Márcio, você tentou suicídio 3 vezes, é isso? Sim, senhor Bispo. Através do problema que eu passei, porque eu perdi uma irmã, ela tinha 14 anos, e ela foi raptada, violada e assassinada, e isso acarretou muitos problemas na minha família. E através disso eu comecei a entrar no desespero, a ver a minha família derrotada, o meu pai a querer também tentar o suicídio, ou seja, eu não tinha mesmo perspectivas de vida. E o principal problema foi que eu também sentia-me culpado pela situação, porque a minha irmã, ela sempre foi uma rapariga pacata, mas
ela teve um tempo que se estava a desviar do bom caminho na escola e o meu pai disse, olha, por enquanto vais ficar em casa, não vais para a escola até eu resolver a situação. E eu na altura tinha falado com o meu pai e disse, não, ela tem que ir para a escola porque ela tem que estudar, senão o que é que vai ser da vida dela? E quando o meu pai decidiu que ela poderia regressar à escola, 3 dias depois foi quando ela desapareceu. E isso para mim foi como se eu tivesse sido culpado de toda a situação. Foi aí que você tentou suicídio pela primeira vez? Sim, eu nessa altura foi a minha primeira tentativa. Eu já estava mesmo mal, eu sentia-me na escuridão porque eu só queria ficar fechado no meu quarto. Eu não queria sair com ninguém, os meus irmãos convidavam para sair, eu não saía. A minha situação era mesmo só de querer ficar sozinho, isolado, a tristeza, e tudo isso fez com que então eu ficasse a pensar nessa situação. E ao ficar a pensar na culpa que eu sentia, provocou então a minha primeira tentativa. E qual foi a segunda vez que você tentou suicídio? A segunda vez foi quando surgiu essa situação. Eu na altura namorava e quando nós precisamos de apoio, quando nós precisamos daquela pessoa que nós pensamos que é o nosso braço direito, que nós pensamos que é o nosso apoio, quando eu precisava dela, ela abandonou-me, ela acabou a relação comigo. E isso então foi quando eu entrei mesmo ainda na depressão mais profunda, ou seja, foi quando entrei mesmo completamente no fundo do poço. Se eu já estava mal, então eu fiquei mesmo completamente mal. E foi aí que eu tentei a segunda vez, porque eu disse, eu já perdi a minha irmã, eu sentia-me culpado por aquilo que tinha acontecido à minha irmã, e agora até a minha própria namorada, com quem eu já estava há 5 anos, com quem até pensávamos em casar, ela abandonou-me, quer dizer, no momento em que eu mais preciso, eu não tenho ninguém. A minha família é destruída, eu não tinha apoio de ninguém, porque os meus pais estavam mal. Os meus irmãos não estavam em casa, o meu irmão mais velho também já não estava. Eu era o único praticamente que era... Eu fui como se fosse o pai dos meus pais e da minha família. E todos estavam mal, então eu não tinha em quem me apoiar. E a pessoa com quem eu queria e precisava do apoio, naquela altura abandonou-me. E aí foi quando eu tentei a segunda vez. Quer dizer, o Márcio, foi algo muito triste com a sua irmã, porque ela foi abusada sexualmente e assassinada, né? Sim, senhor bispo. Ela tinha que idade? Ela tinha 14 anos. Isso aconteceu onde? Em Portugal. Eu sou da zona do Pinhal Novo, margem sul, mas nós morávamos na altura em Azeitão. O meu pai tinha uma empresa de lavagem automóvel, que até na altura estava a funcionar muito bem, e o corpo dela foi encontrado a poucos metros da empresa do meu pai, num mato que havia lá. Isso também foi o que acarretou a falência da empresa do meu pai, porque o meu pai, os clientes iam lá para limpar o carro, o meu pai determinava uma hora com eles e o cliente chegava lá, o carro estava na mesma, porque o meu pai passava o tempo inteiro a olhar para o local onde tinha sido encontrado o corpo. E então tudo isso foi além da destruição da família, foi a destruição em todos os sentidos, financeira, tudo. Meu pai perdeu a empresa, perdemos casa, nós ficámos completamente no fundo do poço. Quer dizer, foi algo que abalou a família toda. Os criminosos, os que cometeram esse crime foram presos, foram descobertos? Não, senhor bispo, até hoje não sabemos quem foi. Bem, isso já vai para quanto tempo, Márcio? Já vão 13 anos. 13 anos. Quer dizer, você viveu um tempo, durante muito tempo, com depressão, se sentia culpado. Isso arrasou, acabou com você também, porque o sentimento de culpa é uma coisa terrível, né? Terrível. É o que acontece com muita gente. Muitas pessoas carregam a culpa por algo que aconteceu e elas não conseguem se perdoar. E é aí que muitas caem em depressão, algumas tentam suicídio, como no seu caso. Márcio, como foi que você conseguiu vencer a dor, a tristeza do que aconteceu com a sua irmã? Como foi que você venceu a depressão? Como é que você conseguiu se livrar de tudo isso? Foi quando eu regressei, porque eu já tinha conhecido o trabalho da igreja, já conhecia o Senhor Jesus, só que eu tinha-me afastado. E com o meu afastamento foi quando começou os problemas todos. E a minha avó foi a única pessoa que permaneceu na fé.
E ela esteve sempre a lutar por mim, a lutar pela minha família. E ela dizia: Márcio, tu já conheces o Deus vivo, tu já conheces o médico dos médicos, então o que é que estás a fazer? Só que eu estava bloqueado e eu não queria saber. É como se para mim Deus já não existisse. E houve um dia que eu tive que ir à farmácia buscar medicação para a depressão. Fui lá perguntar o preço. E quando eu saí da farmácia, eu encostei-me ali perto da porta e veio aquela voz da minha avó, como se fosse Deus a dizer: tu conheces o médico dos médicos, tu queres esses medicamentos para quê? Isso aí não vai fazer nada na tua vida. E então naquele momento eu rasguei a receita e eu olhei para o céu e disse: realmente eu conheço o médico dos médicos, então eu vou fazer uma prova. Se o Senhor é aquele Deus que a minha avó tanto fala, eu vou regressar à igreja. E no dia que eu entrar lá, o Senhor tem que começar a transformação na minha vida. Então naquele momento eu fiz um voto e disse: em 7 dias, como o Senhor diz na sua palavra, que em 6 dias o Senhor criou o mundo e ao 7º descansou, então em 7 dias eu tenho que ser curado. E assim foi. Eu entrei num domingo, no domingo a seguir eu já não tinha nada. Então quer dizer, você ficou totalmente liberto de tudo, da depressão, saiu o peso de você. Tudo, Sr. Bispo. Naquele momento, aqueles 7 dias foi... Logo no primeiro dia que eu entrei, o peso da culpa saiu. Porque isso era a pior coisa que me atormentava, era a culpa. Porque eu quis ajudar a minha irmã, eu quis fazer com que ela pudesse ter um futuro, porque ela ficar em casa não ia ter futuro, e então depois aconteceu aquela situação. Então a primeira coisa que saiu foi a culpa, aquela tristeza que eu tinha, o vazio, tudo isso saiu. Naquele domingo eu comecei logo a sentir uma paz que eu há anos que eu não sabia o que era ter paz. Eu senti uma alegria que eu já há anos também não sabia o que era isso. E até que tanto eu me senti tão bem, que eu quando cheguei a casa, mesmo até a minha família começou a ver algo diferente. E só nessa diferença, no domingo a seguir, que neste caso foi o domingo onde eu vi que já não tinha nada, que foi os 7 dias que eu terminei com Deus, nesse domingo a minha mãe já me acompanhou também à igreja, porque ela viu no meu semblante algo diferente. Agora, hoje, Márcio, como é que está a sua vida, a sua família hoje? Hoje, Sr. Bispo, graças a Deus eu estou bem. Hoje eu já estou de volta à casa do Senhor Jesus, já estou com Jesus novamente há 12 anos praticamente. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu vivo, hoje eu tenho uma condição financeira que antigamente eu não tinha. Hoje eu sou casado, bem casado, graças a Deus. Já há 8 anos que eu sou casado com uma mulher também de Deus, estamos os dois na fé, fazendo a obra, servindo ao Senhor Jesus aqui também no Luxemburgo, ajudando outras almas também, outras pessoas que necessitam de ajuda. Hoje, aquela vida que eu antigamente não tinha, hoje eu tenho. Então hoje aquilo que eu quero é transmitir vida, ou seja, aquela alegria que o Senhor Jesus colocou dentro de mim, essa alegria, hoje eu transmito às pessoas. Então eu hoje sou uma pessoa completamente diferente, a vontade de suicídio, a vontade de morrer, não, pelo contrário, eu não tenho nada disso. Hoje eu tenho a vontade de viver e levar vida para as outras pessoas. Tá bom, então. Márcio, muito obrigado pelo seu testemunho, obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado, Sr. Bispo. Bom dia para você. Deus abençoe. Muito bem, você viu então a história do Márcio. São muitas as pessoas que conseguiram se libertar, a exemplo do Márcio e outras tantas pessoas. Pessoas que estavam realmente numa condição terrível, mas por meio da fé elas se livraram. Eu não sei como está a sua vida, mas veja, milhares de pessoas têm chegado à Universal e têm sido abençoadas por Deus. Católicos, espíritas, evangélicos, nós temos recebido muitas pessoas, muitas e muitas e muitas pessoas mesmo. Muitas pessoas. Tem crescido imensamente em todo o país a quantidade de pessoas que têm chegado aos nossos templos, em todo Portugal. Nós temos a Universal espalhada por todo Portugal, por toda a Europa. Você pode acessar o nosso site, que aparece aí na sua tela, igrejauniversal.pt, e você vai saber a morada mais perto de si, tanto aqui em Portugal como em qualquer país da Europa. E tem também o telefone aí para você ligar e se informar. As pessoas que têm procurado os pastores na Universal têm sido ajudadas. Pessoas com depressão, pessoas angustiadas, aflitas. O nosso templo maior, por exemplo, que é a sede da Universal aqui em Portugal, tem recebido grandes multidões. Pessoas têm chegado todos os dias, pessoas pela primeira vez, pessoas que estavam afastadas, têm chegado e têm sido atendidas, têm sido ajudadas. E aí está a nossa morada. Você vê as imagens aí, na rua Dr. José Espírito Santo, 36,
a 200 metros do metro de Chelas, aqui em Lisboa. Para você que vai estar conosco, inclusive no próximo domingo teremos a grande concentração de Fé e Milagres, vamos falar mais sobre isso no decorrer da semana. E nessa quarta-feira teremos uma noite muito especial, que é a Escola Bíblica da Fé, e faremos a unção com óleo. Nesses dias, nós temos buscado o Espírito Santo, nós estamos nos 7 dias do Espírito Santo, da Igreja Universal do Reino de Deus, em todo mundo. Todos os dias temos buscado o Espírito Santo. Nessa quarta-feira, que é considerada a quarta-feira de cinzas, nós teremos a unção com óleo, o óleo da alegria. As pessoas têm andado tristes, amarguradas, depressivas, e nós vamos ungí-las com esse óleo. A Bíblia fala do óleo da alegria, que é o próprio Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que nos dá alegria. E o óleo é um dos símbolos, o azeite santo é um dos símbolos do Espírito Santo. Então você vê aí a nossa morada para que você esteja conosco, um templo confortável, amplo estacionamento. Porém, você pode procurar uma Universal mais perto de si. Se você mora, por exemplo, no Porto, você pode procurar aí nosso cenáculo no Porto. Nós vamos colocar a morada para as pessoas que querem. Tá? Aí você vê a morada, Rua Egas Muniz, 485, perto do quartel militar. Tem Vila Nova de Gaia também, na Rua do Agüeiro, 151, e tem Matozinhos, tem todo o norte do país, Guimarães, todo o norte aí, todas as cidades do norte tem a Universal, em Braga, Bragança, enfim. Você pode procurar a Universal no centro do país, em Coimbra, Leiria, você pode procurar no Algarve, em Portimão, em Faro, enfim. Em toda a parte de Portugal, Lisboa, Grande Lisboa, temos a Universal espalhada aí, para você receber toda a ajuda que você necessita. Agora, veja só, muitas pessoas têm acompanhado notícias falsas, tendenciosas, pessoas que procuram, que fazem, porque você sabe que a Igreja Universal do Reino de Deus dá Ibope, não é? Quando se fala da Igreja Universal, aumenta a audiência. Então, exploram isso para obterem lucros. Então, você já viu, por exemplo, mídias falarem mal do trabalho da Igreja Universal, do Bispo Macedo. E, às vezes, por conta disso, há pessoas que dizem, essa igreja falam tão mal dela. Mas, ao invés de você seguir essas notícias falsas, mentirosas, tendenciosas, procure conhecer o trabalho da Universal. Frequente uma Universal. Entre em um templo da Universal e verifique se é verdade o que dizem. Compare e você vai chegar à conclusão. A Raquel fez isso. Ela tinha preconceito contra a Universal por conta das notícias falsas. Fake news, notícias falsas, notícias sem fundamento. Pessoas sem responsabilidade que simplesmente jogam ali. Se colar, colou. Esse é o pensamento. Só que a justiça sempre vai prevalecer. Veja só a história da Raquel. Meu nome é Raquel Peixoto, moro na cidade de Ubatuba. Me lembro de uma vez que teve uma reportagem no aeroporto dos pastores, né, com as malas de dinheiro, falando que dali estava levando dinheiro para fora do Brasil, né? Estavam levando o dinheiro do povo embora, então aquilo me chamou muita atenção. Aí também passaram uma imagem do bispo num barco, né, falando do dinheiro da Odessa, entendeu? Ensinando aos pastores como tirar o dinheiro do povo, entendeu? Então aquilo ali me chamou muita atenção. Então aquilo foi entrando dentro de mim. E eu passei o quê? A não gostar da igreja. Apesar de eu não conhecer, mas só de falar, eu já não gostava mais da igreja. Eu não queria nem ir e nem ouvir falar. Se alguém viesse a me convidar para ir nessa igreja, eu rejeitava. Eu não queria nem me aproximar daquela pessoa. O preconceito dentro de mim era assim, que se eu fosse lá, entendeu? Eu não teria nada. Iriam tirar tudo de mim, porque eu ia andar como eles quisessem, né? Como eles iam, é uma seita, eu ia viver assim, vamos supor, eles querem que eu faça isso, eu só vou fazer aquilo. A minha vida era derrotada, entendeu? Em todos os aspectos, entendeu? Tanto sentimental, tanto na saúde, financeiro. Como se diz, não era só em uma área, era todas as áreas. Todas as áreas eu tinha problema, entendeu? Todas as áreas eram muito sofrimento, vontade de suicídio. E nisso a gente tinha um comércio, uma padaria no centro da cidade.
Nós fomos numa padaria, uma das melhores padarias da cidade, né? E essa padaria ela veio a falir. A gente teve que abrir falência dessa padaria porque a gente não tinha dinheiro para poder pagar os funcionários e tal, e nome sujo. Os cobradores estavam indo sempre cobrar, entendeu? Aí nós tivemos que vender essa padaria para poder pagar os funcionários. Aí a gente iria abrir outra padaria em outra cidade, né? Foi quando eu resolvi ir para Belo Horizonte. Entendeu? Porque a minha irmã já morava lá em Belo Horizonte e ela estava indo na Igreja Universal e Deus já tinha mudado a situação dela. E nesse pouco tempo que ela estava indo na Igreja Universal, a vida dela tinha se transformado, entendeu? Então eu vi Deus ali na vida dela. E eu que estava indo em outra denominação, eu não estava vendo Deus na minha vida, né? Eu estava com a minha vida destruída. Eu estava com saiu uma ferida no meu rosto, de fora a fora do meu rosto, foi tomando o meu rosto. Meu rosto foi ficando deformado. Eu cheguei aí nos médicos e tal, aí cheguei lá, os médicos passavam remédio e tal, e eu usava, tomei injeção e tal, só que o meu rosto não sarava aquilo. A minha irmã, que já frequentava a Igreja Universal, ela me convidou para ir, mas ela já vinha me convidando várias vezes, mas eu não atendia ela, eu não queria ouvir falar da Igreja Universal. Pensei, falei, não tenho nada a perder, eu irei. Aí eu fui com ela, fui até numa reunião de terça-feira. Cheguei lá, eu me assustei porque não era uma reunião comum para mim, né? Na denominação que eu ia, não tinha trabalho de libertação, essas coisas. Aí o pastor conversou comigo depois no final da reunião e nisso eu estava falando também sobre Fogueira Santa. Então, no primeiro dia que eu cheguei, eu já ouvi falar sobre Fogueira Santa. Aí o pastor falou o propósito da fé, para a pessoa se lançar, se ela quisesse uma transformação de vida, que Deus iria transformar a vida e tal. Eu peguei o meu propósito, peguei o envelope. Eu fiz um propósito com Deus. Falei assim, olha Deus, se o Senhor existe realmente nessa igreja, se é o que a minha irmã está falando é verdade, vai ter que acontecer comigo, entendeu? Eu vou ter que mudar, vai ter que haver uma mudança na minha vida. Eu não posso continuar desse jeito. Do jeito que eu continuo, eu vou acabar morrendo. Aí eu fiz o meu propósito. Foi questão assim de 15 dias, a gente já subiu no altar. Coloquei ali o meu todo, a minha dependência, fiquei na dependência de Deus. Aí o pastor orava e tal, e foi ungindo, fazendo os propósitos, aí meu rosto foi curado, entendeu? Aquilo que os médicos não conseguiram resolver, aí já foi resolvido, já foi curada da minha enfermidade. Hoje, se eu não fosse à Igreja Universal, hoje eu poderia não estar viva, não poderia estar aqui nesse momento, entendeu? Muitas pessoas, infelizmente, não têm essa oportunidade de continuar. Muitas não suportam, acabam morrendo, deixam de ir na igreja por causa de preconceito. Se eu não tivesse vencido esse preconceito, eu não estaria. Eu não estaria aqui hoje, gente, entendeu? Casei, meu esposo hoje é um homem de Deus. Minha vida financeira também foi transformada. Hoje nós temos nosso apartamento, temos nosso carro, trabalhamos por conta própria, trabalho por conta própria. E graças a Deus, Deus transformou. Hoje já não tenho mais vontade de me matar, não. Graças a Deus quero viver, e muito ainda, né? E hoje eu sou feliz, entendeu? Aquela angústia que eu tinha, passou. Antes, quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir. Eu só chorava. Entendeu? À noite eu só chorava. Hoje em dia, se deixar, eu durmo dia e noite. Faço um convite para essas pessoas que um dia também, assim como eu, né, através desses fake news, tem esse preconceito com a igreja, eu convido eles para vir conhecer o nosso trabalho, entendeu? Porque assim como tem acontecido na minha vida, vai acontecer também na vida deles. Essa transformação vai acontecer, entendeu? Basta crer. Deus pode transformar também a sua vida, deixe de lado todo tipo de preconceito e procure um universal mais perto de si. Você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida. Aproveite para estar conosco esses dias, não é? Aproveite para que você participe de uma das nossas reuniões. Você vai ver, você vai sair dali totalmente transformado. Aos domingos, nós temos a grande concentração de fé e milagres. Às 9h30, no nosso templo maior, na Dr. José Espírito Santo, 36 a 200 metros do Metro de Chelas. Nesta quarta-feira, quarta de cinzas, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós vamos realizar a unção com o óleo da alegria. Nesse período de carnaval, as pessoas, é uma época que tem a folia e tudo mais, mas quando acaba, vem aquele vazio, aquela tristeza, aquela frustração. Então, na quarta-feira, teremos a noite do Espírito Santo, uma reunião muito abençoada, para você receber a presença de Deus. Nós estamos a viver exatamente esses dias de busca ao Espírito Santo. E eu quero dizer a você, minha amiga, meu amigo, que há problemas, há situações que você não deve tolerar na sua vida, que você nunca mais deve aceitar na sua vida. Nunca mais.
E vamos falar sobre isso no próximo programa, tá bom? Agora, eu queria fazer oração, pastor Pedro vai fazer essa oração por você e também por toda a sua casa, por toda a sua família. Deixe o seu copo com água perto aí da sua TV. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com a fé de católicos, espíritas, evangélicos, pessoas que talvez até estão desacreditadas. Que, como a dona Rosa disse, não faz mal para ninguém, mas tudo lhe acontece. Pessoas que se veem injustiçadas por situações no seu lar, no seu casamento. Ela não criou o filho para as drogas, ela não trabalhou, estudou tanto para hoje estar vivendo em tantas dificuldades. Meu Pai, que através desta água, esta pessoa seja tocada pelo Teu poder. E a mesma força que estas pessoas que deram hoje o testemunho tiveram para chegar na Tua casa, que ela também encontre. Pois a Ti nós consagramos esta água e determinamos que, ao beber desta água, ela seja curada e liberta. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que eu te peço. E se você crê, beba da água e seja abençoado. Nós chegamos ao final do programa. Quero agradecer a senhora, a dona Rosa, por ter vindo ao programa, tá bom? Senhora, eu é que o agradeço. Márcio também. O Márcio que falou conosco lá de Luxemburgo. Um abraço, Márcio. Obrigado pela participação no programa. Todos vocês que estiveram conosco até esse instante. Nós voltaremos amanhã, no mesmo horário, a partir das 7 da manhã, aqui pela Record TV, Portugal e também para toda a Europa, com esse programa Não Desista. E é isso mesmo, não desista, minha amiga, meu amigo. Deus é grande, Deus é maior. Ninguém pode destruir a Deus. Ninguém pode fazer mais do que Ele. Ninguém pode prevalecer diante de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Se você coloca a sua fé nele, você vencerá todos os problemas, você vencerá todas as lutas. Então, coloque a sua fé na palavra de Deus. Nesse feriado de terça-feira, nós teremos reuniões especiais, inclusive à noite, horário mais cedo, né, pastor Pedro? Sim, senhor, bispo. Nesta terça-feira nós teremos às 15, vai ser às 20, bispo. Muitas pessoas que frequentam, elas estarão trabalhando. Nesta terça-feira, a reunião da cura, ali no Templo Maior. Muito bem. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Que Deus os abençoe.